Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bom? Como estão? Bom, vamos começar mais uma aula de ciência, capítulo 5, tá? Célula, unidade fundamental da vida, parte 1. Neste capítulo, pessoal, nós vamos, de certa forma, dar uma continuidade aos dois últimos estudados, tá? Nós vamos estudar mais a fundo as células animais, vegetais e também células de alguns fungos, tá? Bom, vamos começar com a constituição da membrana plasmática. Professor, mas o que seria a membrana plasmática? Nada mais, nada menos que um tecido que envolve as células, tá ok? Seja ela animal, seja ela vegetal, tá certo? Essa membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Bicamada, bi2, fósforo, é o fósforo normal, e lipídios é a gordura. Então, basicamente, todas as células, seja animal ou vegetal, você vai achar uma camada, certo? Que é formada por uma camada superior de lipídios, de fosfolipídios, e outra inferior. A junção dessas duas, tá? Nós formaremos a membrana plasmática. E nesse meio aqui, você encontrará, por exemplo, as proteínas, tá ok? Bom, vamos ver também sobre a especialização da membrana plasmática. Especialização? Como assim, professor? Como é que ela se especializa? Bom, basicamente ela tem três partezinhas bem legais, que são chamados de dermossomos, que funcionam como cola. Imaginem só, se não fossem os dermossomos, por exemplo, a nossa pele, ao ser puxada, ela iria despregar. Então ela funciona como um adesivo, ela permite a fixação, a cola entre uma célula e outra. Nós temos também as chamadas interdigitações. Essas interdigitações, elas funcionam como travas. Quando os dermossomos colam, as interdigitações ligam, funcionam como travas, tá? E além disso, nós temos as chamadas microvilosidades. Essas microvilosidades, elas vêm de dentro para fora da célula, tá? E aumentam a área de contato. Outra coisa legal, pessoal, que existe nas células é a permeabilidade seletiva. Basicamente, as células escolhem o que entra e o que sai de dentro dela, tá? Provavelmente, vocês já devem ter visto alguns comerciais de TV falando que o creme A ou o creme B vai até uma camada mais profunda da pele, que consegue penetrar melhor, mas ela só consegue penetrar mais do que o outro creme da concorrência, por exemplo, porque ela tem uma maior afinidade com essas células, tá? Ela tem essa maior afinidade. Uma coisa interessante, pessoal, é que a nossa célula, a célula animal, tá? Ela tem apenas a membrana plasmática. Enquanto isso, as células vegetais e as células dos fungos, elas possuem a chamada parede celular. Por isso que quando nós cortamos uma árvore, por exemplo, a árvore não se desmancha como o nosso corpo, tá? Quando nós morremos, nós seres humanos, por exemplo, quando nós morremos, nosso corpo é decomposto, tá? Por quê? Porque a nossa membrana plasmática, ela basicamente é mole, ela é suscetível à decomposição. No caso dos vegetais, não, é uma parede. Professor, então no caso, uma célula não tem uma membrana plasmática? Tem sim. Ela possui uma membrana plasmática e também uma parede celular. Essa parede celular é rígida e dá a forma da estrutura, tá? No caso dos vegetais, essa parede é formada de celulose, tá? E no caso dos fungos, ela é formada de quitina, tá bom? Bom, outra coisa importante, pessoal. Essas células, elas também promovem a troca da célula, tá? Ela consegue fazer com que a célula troque substâncias de dentro para fora. Uma coisa interessante é que as células respiram, as células se alimentam e elas também se protegem, tá ok? Então, graças a isso, é que o nosso corpo pode relativamente se manter sadio, tá? Por exemplo, no nosso corpo nós temos a chamada difusão. É quando acontece a passagem do meio de maior concentração para o de menor concentração. Eu vou dar um exemplo, pessoal. Utilizando aqui na bancada, eu tenho pergamanato de potássio, tá?
um comprimido antisséptico, provavelmente os pais de vocês conhecem, aqui ele já está triturado. E aqui eu tenho um becker com água. Bom, aqui neste caso, o pergamanato de potássio está extremamente concentrado. Quando eu adicionar a água, ele rapidamente vai se espalhar pela água, que tem menor concentração. Vamos observar? Perceberam? Isso basicamente é a função, tá, da difusão. No caso da osmose, ele sai de uma menor concentração para uma maior concentração. Esse exemplo nós podemos perceber no caso quando a gente passa muito tempo dentro da água. Tá? É um exemplo. Nós percebemos que as nossas células, depois de muito tempo, elas enrugam, elas engilham. Tá? E basicamente é porque as células inflaram de água e depois de um certo momento, de um certo período, ela decidiu expulsar aquela água. Certo? Além disso, nós temos a chamada fagocitose, a chamada pinocitose. Certo? Na fagocitose, pessoal, basicamente é a ingestão de partículas sólidas. As nossas células, como eu falei a vocês, se alimentam e também se protegem. Nessa ingestão pode ser algum tipo de alimento ou, quase sempre, pode ser um vírus ou uma bactéria. Ela ingere isso aí, tá? E despeja nessa bolsinha que é formada bastante enzima. E essas enzimas vão facilitar a digestão. No caso da pinocitose, a célula adquire, né, do meio extracelular líquidos e algumas partículas, ok? Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem os sininhos de notificação, tá? Vou pedir a vocês também, pessoal, que compartilhem esse vídeo, tá? Comentem esse vídeo, cumpram as atividades, certo? Do capítulo 5, por favor, cumpram todas as atividades e me enviem para correção, tá? Uma pergunta, quero que vocês respondam aí nos comentários. Nós já vimos na última aula. Qual a principal diferença de uma célula animal para uma célula vegetal? E aí, vamos lá? O primeiro a responder vai ganhar mais sabedoria, ok? Abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.